Essa história começa com um homem usando a mão para pressionar o mouse, mas é muito suave e não tem teclas esquerda ou direita. Uma voz bonita diz-lhe: "Ei mestre, não jogue." De repente, ele abre os olhos, surpreso com o que está acontecendo. Estava acariciando o peito de uma discípula adorável e de baixo nível. Ele pensa que é um sonho e se prepara para acariciar mais e aproveitar o momento. Ela lhe suplica que pare, mas também tem medo, pois se correr agora, seu mestre provavelmente a espancará até a morte. Confunde o sonho com algo tão real e vívido e pergunta se o nome dela é Kim. De repente, sua cabeça começa a doer. Ela tem medo de que, se acontecer algo ao seu mestre aqui, todos na seita duvidem dela e a torturem até a morte. Ele diz-lhe para não chorar e que o mestre está bem. Ela começa a chorar novamente, perguntando-se por que seu mestre cruel e feroz a está consolando. Isso nunca havia acontecido em 1 milhão de anos. Depois, ele diz-lhe para parar de chorar, ou será que ela quer que ele faça algo? Ela sorri e fica feliz que o mestre esteja bem. Ele está surpreso. A desenhou como um personagem fofo, mas sua personalidade é muito ingênua. Reencarnou-se em uma novela escrita por ele mesmo e é um personagem chamado Sensei da etapa do Núcleo Dourado e o segundo mestre da seita imortal Santin, um personagem impiedoso que fará qualquer coisa para se tornar mais forte. Cobiçava os segredos e as oportunidades do protagonista e até tentou matá-lo. No entanto, quando o protagonista se torna um personagem OP mais tarde, a primeira coisa que faz é derrotar Sensei. Sensei era completamente inútil e sua vida não era melhor que a morte. Ele se enfurece porque vai ser o primeiro chefe de carne para o protagonista. É porque ele sempre gosta de escrever o nome do vilão com o mesmo nome que o seu. Se soubesse antes, teria se escrito como amigo, o mestre do protagonista, mas nunca pensou em se escrever como protagonista. Depois percebe algo, e viajou para lá e deve haver um sistema de trapaças. Chama seu sistema de supervilão, mas nada acontece. A discípula está confusa sobre o que seu mestre está fazendo. Ele então chama todos os tipos diferentes de nomes de sistemas que provavelmente você nunca ouviu na vida, mas nenhum deles aparece. Fica com raiva de alguém porque o sistema não aparece. É porque ele não é o autor do artigo sobre o sistema. Então, aceita sua morte e que vai morrer ali. A discípula fofa tenta consolá-lo da melhor maneira possível. Julen era sua discípula mais jovem e, até que o protagonista apareça, continuará sendo. Percebe que nessa linha temporal o protagonista ainda não guarda rancor dele. Ele está pronto para lamber os sapatos dele e se tornar seu cachorro de estimação número 1. Dessa forma, poderá seguir o protagonista e ascender ao topo. E, julgando pela ternura de sua discípula à sua frente, pensa que deve haver muitas belezas neste mundo e vai aproveitar todas no seu caminho até o topo com o protagonista. Mas antes disso, tem que mudar sua imagem violenta. Ela começa a chorar de novo porque ele está agindo gentilmente com ela. Sensei é um personagem impiedoso que sempre abusa de seus discípulos. Ele está muito tentado, pois os leitores gostam dessa trama e assim a quantidade de comentários dispararia. No entanto, ele não é o sensei impiedoso e vai mudar sua imagem. Então, a repreende e diz-lhe para calar a boca. Ela sorri e começa a rir novamente enquanto ele lhe acaricia a cabeça. Ele pensa em como pode intimidar uma discípula tão adorável. Tem que ter uma boa relação com todas as suas discípulas. Então, chega outra discípula adorável. Ela está preocupada porque sua irmãzinha foi levar algo ao mestre, mas não voltou. Sensei está pronto para ver sua outra linda discípula. Sua segunda discípula, Suanjo, é de coração gentil, mas suas qualificações são medíocres. Na novela, na trama original, foi espancada até a morte por Sensei e essa é a principal razão pela qual o protagonista se vingou de Sensei. Mas ele não vai fazer coisas estúpidas como essas agora. Sai para ver como ela é. Surpreso ao vê-la de 4 patas cumprimentando, ele diz-lhe para se levantar. Bem, ela é um festim para os olhos. Ela informa que Sensei enviou um convite e está feliz de ver que sua irmãzinha está bem. Lembra-se do departamento administrativo de Santin e pede o convite. Ela diz-lhe que o convite não foi enviado. Então, por que está ali? Ela apenas estava preocupada com sua irmãzinha e usa o convite como desculpa. Para um discípulo de talento tão baixo como ela, seu mestre poderia matá-la se irritar por mentir. Ele também sabe que ela inventou o convite para proteger sua irmãzinha e está surpreso que suas discípulas sejam tão tolas. Então, diz-lhe para levar sua irmãzinha de volta e desta vez a perdoará. Ela está feliz que seu mestre não a castigue. Ele diz-lhe para não se ajoelhar e nem o adorar da próxima vez e apenas cumprimentá-lo normalmente. Ela não entende o que está acontecendo com seu mestre. Ele diz-lhe que só falar com ela o irrita. Então, vai embora. Ele pensa que o personagem original de Sensei é tão vilão que vai precisar de muito trabalho para que suas discípulas confiem nele. Mas ele é o mestre delas e assumirá a responsabilidade de guiá-las em sua cultivação. Elas o olham. Ele estava tão diferente hoje. Será que esta discípula sua tem algum tipo de pensamento sobre ele? A irmãzinha pergunta por que ela está corando. Está pensando que o mestre é muito bonito. O que está dizendo? Como poderia pensar essas coisas? Irmãzinha, o pico branco, a morada exclusiva de Sensei,
entre os 12 picos montanhosos cobertos por Santin, o poder espiritual só é superado pelo pico principal e pelo pico secundário, Bank. No topo do pico branco há 2 lugares brancos como a neve. Um é um jardim de ervas de veludo e o outro é uma maca de jade branco. A erva de veludo de neve é um material necessário para a cultivação, e a maca de jade branco é um lugar precioso para os avanços e a cultivação. Esses 2 tesouros são propriedade privada de Sensei, junto com sua cultivação na etapa núcleo dourado. Mesmo que os outros mestres de pico estejam com ciúmes, não se atrevem a opinar. Neste momento, ele se dirige ao jardim de ervas para verificá-lo, mas quando chega lá, algumas garças estão comendo suas ervas. Ele as afugenta e elas voam longe, mas não tão rápido. Então, ele usa seu poder para criar um escudo e evitar que voem para longe. Elas caem ao chão e ele se sente triste porque comeram muitas de suas ervas. Ele se enfurece com seus discípulos por não estarem cuidando bem da casa e os chama para que venham ao jardim de ervas. Eles vêm ao jardim apressadamente, mas ele espera, pois ainda não chegaram. Ele está surpreso com a má forma física deles e decide que deve organizar um treino de corrida para a manhã seguinte. Alguns momentos depois, eles finalmente chegam. Ele diz a uma de suas discípulas que se levante. Outra beleza com esse tipo de cor. Ele pensa, seu nome é Anene, uma das melhores entre suas 4 companheiras, com raízes espirituais duplas de fogo e madeira. Ela foi utilizada como um exemplo da disciplina severa de Sensei, que nem sequer lhe ensinou nenhum exercício. Mesmo seu mestre fica nervoso depois de ver sua figura. Ele lhes informa sobre os pássaros e pergunta quem está a cargo de cuidar do jardim. Eles se olham entre si. Apesar de Sensei ser severo, os discípulos têm uma boa relação entre si e sempre se protegem mutuamente. Então, ele lembra que a encarregada de cuidar do jardim é sua discípula mais velha, Dom Jourley, outra discípula notável. Ele lembra que ela era responsável por cuidar do jardim, mas acabou ferida após ser castigada por ele, o que só pode culpar a si mesmo. A segunda discípula lhe suplicou que perdoasse sua irmã mais velha. A irmã mais velha pediu que cuidasse do jardim por ela. Ela deveria ser castigada, não a irmã mais velha. Sensei lhe grita por ser tão barulhenta e depois lhes diz que saiam dali e que não desafiem sua paciência novamente. Elas se afastam, e ele está surpreso que realmente tenham ido, pensando se elas estão assustadas. O pico branco está dividido em 3 áreas. A primeira é onde vivem os discípulos externos e os servos. A segunda é onde vivem os discípulos internos, e a terceira é a residência de Sensei. Também há uma matriz de coleta de energia espiritual na segunda área, com o dobro de poder que no exterior. Ele está confuso por seus discípulos escolherem ficar na primeira área em vez de se esforçarem para chegar à segunda área. Depois, ele vai ver sua discípula mais velha, abre a porta no momento adequado. Ela estava tomando um banho e seu corpo está coberto de cicatrizes. Seus olhos se arregalam ao ver essa vista. Ela se desculpa, não sabia que ele viria e pede que não entre. Ele sai, pensando que não haja arrependimentos nesta vida, mas até ele se surpreende ao ver essas cicatrizes no corpo dela. Dom Jourley foi a primeira discípula e sofreu o abuso mais grave. Também está no nível mais alto de cultivo, o mais alto entre os 4 discípulos. Ela foi a única que escolheu ficar com Sensei quando este traiu seus familiares. Mas desta vez, ele não deixará que tal situação volte a ocorrer. Ela está pensando sobre o que fazer agora que seu mestre a viu assim. Será que ele se tornará violento? Ela percebe que lá fora está tranquilo e então se enfurece porque seu mestre se foi. Será que ele não tem interesse em ajudá-la? Mas, de repente, ele abre a porta e então começa a tirar algo do bolso. Ele lhe diz que abra a boca. Para onde isso vai? Ela também lhe diz que é sua discípula e não podem fazer isso. Com seu corpo atual, pensa que realmente poderia não aguentar. Mas ele lhe dá uma pílula Joaquim, um elixir de 4º grau e de valor incalculável. Mesmo ele tem apenas uma dúzia. Ele lhe diz que absorva rapidamente seu poder. Então, ela começa a absorver seu poder. Depois, ele se vai pensando que ela deveria conseguir avançar sem problemas ao reino de construção de fundamentos. Mais tarde, as 2 irmãs vão ver sua irmã mais velha. Elas levam uma pílula de cura para sua irmã. Batem na porta, mas sua irmã mais velha não responde e pensam que poderia ter perdido a consciência depois de ser castigada pelo mestre. A irmã mais nova quebra a porta já que é uma situação crítica. Ela sofre o efeito colateral de quebrar a porta e então se surpreendem ao ver que sua irmã mais velha está em bom estado. Mas o que é mais surpreendente, suas feridas desapareceram. Sensei chega e pergunta o que estão fazendo ali no meio da noite. Elas dizem que só estão ali para ver sua irmã mais velha. Ele nota que estão ali para entregar a medicina a Dom Jourley. Embora seus discípulos não sejam bons no cultivo, seu caráter é realmente bom. Ele lhes diz que não perturbem sua irmã mais velha, que está em meio a uma cura, e que regressem. A irmã mais nova pergunta à sua segunda irmã se ele ainda é seu mestre, já que agora é gentil. Ela responde que também não sabe, enquanto faz uma cara terna. Sensei também está pensando que no começo só queria mudar a direção das coisas. Trama, mas agora seus discípulos parece que vai ser um
bom mestre agora. Logo Sensei está fazendo algo, tentando lembrar que tipos de poder tem Sensei e quais são os movimentos mais poderosos entre eles. Agora está na perfeição do núcleo dourado e é apenas um passo do estado da alma nascente. É a dificuldade correta como o primeiro chefe para o protagonista. Ele se prepara para ver seu poder e ataca uma cadeira com alguma energia, quebrando-a em pedaços. Agora vai ser um bom mestre, não deve descuidar de sua cultivação. Depois se confunde, o que está acontecendo exatamente aqui? Talvez as regras desse mundo foram criadas por ele, devido ao fato de ter avançado facilmente ao estado da alma nascente. O mundo agrada e parece colocar suas necessidades em primeiro lugar. Não haverá obstáculos para elevar seu reino. O equilíbrio das regras do mundo se inclinará a seu favor quando ele lutar, e todos os ataques de seus inimigos enfraquecerão enquanto os seus se fortalecerão. Ele está feliz que o céu está o ajudando. Talvez possa alcançar o estado de Deus também, mas por enquanto seguirá a trama e suprimirá o reino no estado do núcleo dourado. Mesmo o protagonista não poderá derrotá-lo com essa vantagem. Com isso, pode ser o mestre do protagonista e agarrar-se a seu sucesso. Uma risada monstruosa e aterradora vem do topo da montanha. No dia seguinte, a pequena discípula acorda, esfrega os olhos e cumprimenta suas irmãs mais velhas. Perguntam se ela não dormiu bem na noite passada. Ela ouviu a risada aterradora do mestre e estava com muito medo para dormir. Sensei lhes diz para se prepararem, pois o mestre as chamou para se reunirem no topo da montanha. Então correram até o topo da montanha. Sensei tem estado esperando por elas por muito tempo e agora está começando a sentir sono. A discípula mais velha informa que suas irmãs mais novas chegaram e, nossa, ela parece muito atraente. Além disso, superou com sucesso a etapa de fundação na noite passada. Agora é a vez dos outros 3 discípulos. Diz a eles que, a partir de agora, devem levantar-se cedo e cultivar por 1 hora, começando hoje. A terceira discípula, a NS, pensa que seria melhor para ela simplesmente fazer o trabalho, já que ainda não praticou a técnica do Dharma. Sensei pergunta quantos anos ela tem e descobre que tem 14 anos. 14 anos com essas cargas, diz o mestre. Nessa idade, os meridianos no corpo estão prestes a se formar, mesmo que comece a cultivar agora. Colocando sua mão na cabeça dela, ele diz que não é tarde demais e que ela tem uma raiz espiritual dupla de fogo e madeira. Ele diz que ensinará a técnica de cultivo de armas, desde que ela trabalhe duro. Não é tarde demais e nada é impossível. Ela foi ridicularizada por todos porque não cultivou nenhum método, mas apenas uma pessoa pegou sua mão e a tornou sua discípula, em seu mestre. Ela o abraça e começa a chorar, e Sensei a consola dizendo para não chorar. As 2 irmãs estão surpresas, e realmente é esse seu mestre? A irmã mais velha lhes diz que seu mestre costumava ser uma pessoa muito amável. Finalmente ele voltou. Agora essas cargas são grandes. Uma pequena discípula está cansada. Tem que levantar-se cedo pela manhã, subir ao topo da montanha para praticar e depois descer. A segunda discípula lhe diz que o mestre está fazendo isso para o seu próprio bem. A anciana se prepara para descer a montanha e lavar os vegetais. A pequena irmã mais nova agarra seu melão e pergunta se o mestre tem sido muito rigoroso com ela recentemente. Anne diz que seu mestre tem ajudado em seu cultivo e até permitiu que ela praticasse em sua estufa, dada sua raiz espiritual dupla. Já que ele a trata assim, ela também deve praticar duro para não decepcioná-lo. A irmã mais nova pergunta à segunda irmã se é realmente verdade o que sua irmã mais velha disse, que o mestre era originalmente uma pessoa amável. Ela também não sabe. Mas os outros discípulos do Pico Branco foram excluídos pela seita devido ao seu status e espiritualidade inferior, e sua irmã mais nova também foi rejeitada por ser tola. Mas seu mestre as aceitou como discípulas. Ele deve ser um professor amável e bom. Anne trabalha na montanha e nota algumas figuras se aproximando da montanha. Ela pergunta se tem um token para vir ali. Um deles pergunta se a irmã já se esqueceu. Logo ela se lembra do irmão mais velho que veio não faz muito tempo para coletar ervas. Vanjmin lhe diz que desta vez está lá para encontrar as 7 garças medicinais que recentemente perderam. Ela está surpresa ao ouvir sobre a garça medicinal. A garça é extremamente valiosa. Seu sangue e suas penas são tesouros muito valiosos. Ela lhes diz que não viu nenhuma, na verdade, já comeram uma que estava deliciosa. Ela lhes diz que, se não tem um token, então não é permitido subir a montanha. Eles dizem que só vão dar uma olhada, mas ela não os deixará sem um toque. O garoto se enfurece e diz que ela não é ninguém, nem mesmo tem um método de cultivo, mas está tentando se exibir ali. Ele ataca, pensando que Sensei não se preocupa com seus discípulos. Mesmo se a matar ali, Sensei não se importará com um pedaço de lixo como ela. Ela bloqueia seu ataque, algo que ele não esperava. Ela pergunta se realmente planeja matá-la. Ele está surpreso. Ele está no 3º nível de treinamento de Shi e ela ainda era uma iniciante. Como bloqueou seu ataque? Ele ataca novamente, gritando que seu mestre não lhe ensinou a cultivar. No entanto, ela acaba de começar a cultivar. Embora não seja seu inimigo, ele se prepara para lhe dar uma lição em nome de seu mestre. Nesse momento, Sensei entra em cena e lhe dá uma bofetada no ar. Como se atreve a tentar ensiná-la? Lições para sua discípula. O tapa faz com que os 4 voem e ele elogia sua discípula pelo excelente trabalho. Ele os olha com um olhar frio. Começam a se desculpar e pedir perdão. São jovens. Então ele os deixa ir, mas adverte que se tiverem outro problema, devem procurar seu mestre. Ele pergunta à sua discípula se está bem, e ela confirma que não está ferida. Ele pergunta
por que vieram até ali. Ela fica surpresa que ele tem os golpeado sem motivo aparente. Bem, quando se trata de família, amigos e discípulos, os punhos devem falar primeiro. Eles estavam ali pela grua que ele estava cuidando. Ele lhes dará um pouco de carne, pois já comeu uma porção, deixando 3 machos e 3 fêmeas, mas ainda não estão reproduzindo nem pondo ovos. Depois, ele pergunta a Yulie se sua base espiritual está estável. Ela confirma que sim e agradece. Ele lhe ensina uma técnica espiritual, pois possui uma raiz de gelo mutada, e a instrui a praticá-la. Ela está pronta para praticar e promete não decepcionar seu mestre. Com um olhar sedutor, ela se pergunta por que seu mestre está demorando tanto. Ela mal pode esperar para ser disciplinada por ele. Droga! Essa garota é masoquista. O momento de selecionar novos discípulos finalmente chegou. O pavilhão da chuva e aliados da seita imortal do Caldeiro Superior também vieram observar o evento. O sensei está acompanhado de suas belas discípulas. Uma dama também chegou, notada pelo sensei por sua beleza e atributos. A garota ao seu lado pergunta se ela está interessada nele. Ela poderia considerar se não fosse por seu passado sombrio. Ele a encara e ela mostra seus grandes e suculentos atributos. Os anciãos presentes quase têm um ataque cardíaco. O sensei não cai nesse tipo de encanto barato. A segunda discípula está preocupada que ele esteja sangrando, mas ele explica que é porque tem comido demais ultimamente. A discípula mais nova comenta que a mulher que mostrou seus atributos é realmente impressionante. Ele pergunta de que forma ela é impressionante, e ela responde que seus atributos são maiores que os de sua irmã mais velha e segunda irmã. Ele então pensa que, de acordo com a trama, o protagonista principal fará sua estreia e se destacará no teste final. Um garoto realmente se destaca. Todos estão tendo dificuldades para caminhar sobre a corrente de ferro, mas ele está correndo sobre ela. O patriarca está contente, pois há muitos talentos bons este ano. O mestre do pico da pintura está impressionado ao ver um garoto tão extraordinário. Os 3 anciãos sugerem ao patriarca que aceite esse garoto como seu discípulo para que ele possa receber a melhor formação possível. O patriarca os pede para se acalmarem e discutirem isso depois de verem os atributos espirituais do garoto. Olhando para o sensei, ele diz que há alguém mais adequado entre os ancianos e mestres do pico que pode orientar esse garoto. Mesmo que todos o esqueçam, o patriarca sabe que lhe deve um favor, pois todos os discípulos que ele aceitou foram rejeitados pelos outros ancianos ou mestres do pico. Então, hoje ele ajudará a ciência a aceitar 1 ou 2 bons candidatos. O patriarca Nin felicita os meninos por passarem no teste. Depois de verificar suas raízes espirituais, serão designados mestres adequados para guiá-los no caminho do cultivo imortal. Ele chama pelo nome e eles caminham em direção à formação no centro do palco para testar suas raízes espirituais. O primeiro tem 3 raízes espirituais e se une à infante. A discípula mais velha comenta que todos os melhores discípulos serão levados pelos outros ancianos e mestres do pico, mas ele não quer aceitar nenhum discípulo. Já é problema suficiente ter alguns. A discípula mais nova também ouviu rumores na seita de que seu mestre é lixo e só aceita lixo. O sensei está confuso sem saber se isso é um elogio e por que está tão feliz com isso. Outro garoto chega com uma raiz espiritual de madeira pura. O sensei percebe que a garota é a primeira membra da seita a ser protagonista e é golosa. O patriarca pergunta a Gi se ele gostaria de aceitá-la como sua discípula. Os 3 anciãos ficam surpresos. Como podem dar um talento tão bom a alguém tão barato? Eles sugerem que seria melhor dar essa criança a Daoista Bai do Pico do Bambu Baira, que tem habilidades de bambu de jade e é muito compatível com os atributos de Vaishin. Bai do Pico do Bambu também é um espetáculo para os olhos. Ela pensa que não é boa o suficiente para ter um talento tão bom. Os 3 anciãos também sugerem que o cultivo de Vaishin é superficial. Ela está apenas na fase inicial do núcleo dourado. Dar um talento assim seria um desperdício. Agora ela está perdendo a confiança. Ela não é forte e não tem alto status na seita. O sensei diz que, dado que Vales é mais adequada para a garota do que ele, então está decidido. A garota se unirá a Bai como sua discípula. Parece que ele está dando ordens para que a garota se torne discípula de Bai. Ele chama a garota e lhe dá um bolinho para comer. Ela olha para sua mestra, que assente, e ela come. O sensei diz que agora que ela comeu seu bolinho, não deve continuar até a etapa final e então matar. Bai agradece por permitir que ela tenha um talento tão excelente como sua discípula. O sensei pensa que Vales é a professora mais adequada para Vaishin. Agora, só resta. A queda é a entrada do protagonista Xiao, então todos estão ansiosos e nervosos, perguntando sobre o atributo espiritual. O mestre da seita, o Shi, diz a ele para se aproximar. Ele cumprimenta o mestre da seita. O mestre da seita diz que, não importa quem ele se junte, certamente terá um futuro brilhante. O teste começa com o atributo de fogo. O mestre da seita está feliz porque Xiao tem o mesmo atributo que ele. Em seguida, aparece outro com o atributo de madeira. Depois, aparece outro com o atributo de terra. As pessoas estão surpresas porque Xiao tem raízes de triplo atributo, e agora as pessoas estão falando que ele só tem uma classificação medíocre. O mestre da seita também está decepcionado, pois não só tem 3 atributos, mas também a raiz dos 5 elementos. Agora começam a rir dele, descobrindo que é um inútil sem talento para o cultivo. Todos começam a ridicularizá-lo. O mestre da seita diz que,
Embora ele não tenha talento para o cultivo, por ter passado no teste, eles lhe darão 3 anos para o exame. O garoto pergunta se algum ancião ou mestre do topo estará disposto a aceitá-lo como discípulo, mas todos ficam em silêncio e até riem dele, questionando quem desperdiçaria seu tempo com ele. O mestre da seita pergunta se algum companheiro taoísta está disposto a aceitar este discípulo. Olhando para o sensei, Sensei está irritado. Se ele olhou assim para ele, por que não o chama diretamente pelo seu nome? As pessoas estão rindo dele. Os olhos de Sensei estão cheios de lágrimas. Sensei baixa e pergunta seu nome, e ele responde. Esta cena lembrou-me de Black Clover, quando eles já aceitaram um membro dos Post. Sensei diz para ele parar de chorar. No futuro, um menino se tornará um homem, e lágrimas não deveriam estar no rosto de um homem forte. O protagonista limpa suas lágrimas. Sensei pergunta se ele está disposto a ser seu discípulo. Oshi grita com todas as suas forças que sim, ele está disposto. Sensei diz para ele acreditar que, tarde ou cedo, o mundo se curvará aos seus pés. Se Aoshi presta homenagem ao seu mestre, então, eles se preparam para sair dali, e assim a trama de sua vida é mudada. A vida é boa agora, ele viverá em paz. Depois, no Pico Branco, Sensei diz a Xiao que o talento que ele mostrou hoje não foi bom, mas ele acredita que um dia Oshi demonstrará sua força. Xiao não vai decepcionar seu mestre. Sensei tira uma garrafa de pílulas e diz para dividir a pílula em 10 partes e tomar uma cada vez que cultivar. O discípulo mais velho diz que não é bom dar pílulas tão cedo ao discípulo mais novo, que ainda nem começou a cultivar. Sensei diz que Oshi é diferente, e ele tem um corpo puro. Ela admite que errou ao falar sem pensar. Ela pede ao seu mestre que a castigue, mas ele não o fará. Ela fez isso pelo bem do seu discípulo menor. Agora ela está triste, pensando que seu mestre está decepcionado com ela por não tê-la castigado ultimamente. No entanto, ele não a castigará quando ela estiver fazendo um bom trabalho. O discípulo júnior tem algumas ideias depois de vê-los assim, ele está assustado. Ele esqueceu completamente que seu discípulo menor estava lá. Sensei pergunta se ele tem algo a dizer. Ele diz que não é um menino, seu nome é dito e é uma garota. Sensei fica chocado. Que surpresa enorme! Isso acabou de acontecer. Então, Shi está sentada em seu colo, e ele dá algumas lições sobre o cultivo, mas ela ainda está confusa sobre algo. Ele diz para ela não se preocupar, o cultivo não tem pressa. Ele diz para ela parar de ajustar sua posição. Ela está surpresa com o quão incrível é seu mestre e que ele não ficou surpreso quando ela disse que era uma garota. Ela pergunta se seu mestre descobriu isso há muito tempo. Sim. Ele fez. Ele sabe sobre seu clã e a jornada que ela fez para chegar aqui. Vestir-se como homem seria a melhor opção para evitar problemas, mas ele ficou surpreso. Assim como um protagonista masculino em sua novela se tornou uma protagonista feminina. Ele se prepara para ensinar as regras que os cultivadores devem saber de cor. Depois de preparar alguns pratos fritos, que são os favoritos de seu mestre e de sua irmã mais velha, parece que ela está perdida em seus pensamentos. Ela se pergunta no que está pensando. Obviamente, em ser punida por seu mestre. As duas irmãs também chegam para comer. A segunda irmã está chocada porque a terceira irmã fez grulas. A quarta irmã saliva pela grula assada. A segunda irmã pergunta por que a terceira irmã assou a grula que seu mestre pediu para cuidar. O mestre também chegou na hora certa. Ele está com fome depois de treinar com Xia toda a manhã, embora não precise comer por causa de seu cultivo do núcleo dourado. A comida de Annie é tão deliciosa, e as grulas assadas são tão boas. Ele está surpreso porque suas grulas preciosas estão assadas, e são duas fêmeas. Ele está surpreso como seu mestre pode distinguir o gênero das grulas assadas. A segunda irmã o avisa que o mestre está prestes a ficar bravo, então não diga nada. Ele pergunta quem fez tudo isso. Eles se ajoelham. Eles dizem que se levantem e não tenham medo. Então ele pensa que as grulas são apenas objetos externos, muito menos importantes do que suas adoráveis discípulas. Ele perdeu o controle por um momento e foi embora pelo caráter violento originalmente estabelecido do sensei. Jourley diz que ela é a responsável e pede ao seu mestre para castigá-la, assegurando que, puni-la severamente, ele acha que o ambiente é muito estranho e seria estranho se ele não a punisse aqui. Julen pergunta-se. Irmã mais velha precisa ser espancada depois de cometer um erro. O sensei também pensa que talvez educá-la na frente da irmã mais nova fará perder toda a dignidade. Não será muito violento e sua imagem não será vista. Ferido então liga para ela e diz para ela se deitar no colo dele. Pela expressão dela, parece que ela está aproveitando a situação quando viu seu discípulo atraente. Então o nariz do professor sangrou novamente. Ele, surpreso. Seu corpo é totalmente diferente do da pequena Xia. Ele se prepara para puni-la, mas deve. Mantenha a compostura e não perca o controle. Caso contrário, sua imagem de bom professor será destruída pelas palmadas. Ela mostra uma expressão interessante. Neste momento ele bate nela de novo e de novo as irmãs mais novas ficam chocadas com. Veja a cena e sua irmã mais velha pede para sua professora usar mais força e puni-la cruelmente na frente deles sensuais. Ele está cansado, mas seu discípulo não parece cansado. Agora ele percebe que seu discípulo Dom Joel é masoquista. Na história ela foi maltratada, mas ela não deixou o sensei naquele momento, ela não pensou razoavelmente, então isso é
é. Como o céu ajudando ele a completar a lógica, ele sai pensando que o céu realmente sabe brincar com as coisas, e diz-lhes para comerem a garça assada. As irmãs mais novas vêm ajudar a irmã mais velha. Ele diz a ela para ir trazer para ele uma calça reveladora. Ele corre para trazer o short pela segunda vez. A irmã fica confusa com o que está acontecendo com a irmã mais velha e depois olha para a irmã mais velha, que parece concordar. Muito bom humor e finalmente entende o que estava acontecendo. A história continuou com o sensei tomando banho, enquanto ele achava difícil cuidar de Dom Joly, que era muito excessivo. Mas então ele ficou surpreso quando Dom Joly apareceu ao lado dele novamente e imediatamente pulou na banheira do sensei. Ele disse que não precisava, ajudou a lavar o corpo e, o que é mais importante, ordenou a Dom Joel que saísse imediatamente de lá, mas em vez de obedecer, ela desafiou Sensei e provocou a puni-la por não obedecer às ordens do seu mestre. Sentia que o mundo estava louco por tê-lo ajudado demais em todos os aspectos e situações, e se isso continuasse, não sabia o que poderia fazer. Nessa confusa situação, de repente, Xia veio visitar Dom Joely, que estava muito confuso sobre o que fazer. Entrou em pânico imediatamente, mas Sensei pediu que ele se escondesse no armário. Depois que Dom Joely se escondeu, Sensei rapidamente removeu toda a água que estava nele também do chão, para não deixar rastros. Alguns momentos depois, Xia entrou no quarto de Sensei e olhou ao redor. Nesse momento, Xia parecia ter uma desculpa para perguntar algo, embora já suspeitasse que algo não estava certo e que Sensei estava agindo de forma estranha. Enquanto isso, Xia continuava conversando com Sensei, até mesmo planejando fazer chá para ele. Nesse momento, Dom Joely já estava muito desconfortável no armário e seu corpo estava quente devido ao ambiente ao redor. Depois que Xia terminou de fazer o chá para Sensei, fingiu cair repentinamente para que suas roupas se molhassem e ele tivesse que abrir o armário. No entanto, seus esforços foram em vão, pois Sensei sabia o que ele estava planejando. Como seu plano falhou, Xia ficou muito irritado e começou a inventar desculpas para encobrir suas ações. Algum tempo depois, uma hora se passou e ele continuou conversando com Sensei, o que o irritou muito. Felizmente, Xia foi embora depois que a situação foi controlada. Então Sensei abriu o armário e encontrou Dom Joely cercado por suas roupas. Nesse momento, Dom Joely começou a agir de maneira estranha novamente, o que fez Sensei se afastar dela imediatamente. Sensei instruiu Dom Joely a vestir suas próprias roupas e pediu aos discípulos que se preparassem para os testes de cultivo dos próximos 6 meses.